Bom, primeira coisa que já quero estar informando para vocês, essa aula está sendo gravada, tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem depois com relação ao conteúdo, vocês podem estar assistindo a aula e se caso a dúvida persistir, ou mesmo, né, se vocês quiserem, pode estar me mandando mensagem no WhatsApp, tá me mandando e-mail, que eu vou estar ajudando vocês, certo? É, o conteúdo da aula de hoje, ele é sobre o Google Documentos, que é uma ferramenta muito interessante, que ele é um editor de texto. Então, para quem já tem aí um pouco de familiaridade com o Word, o LibreOffice ou qualquer ferramenta, né, que seja de edição de texto, vai ser bem familiar, certinho? Eu vou estar projetando aqui a minha tela para vocês e vocês vão estar acompanhando aqui. Quem tiver no computador, eu indico que à medida que eu for fazendo, vocês vão fazendo aí também, que é para já familiarizar melhor. Me confirmem, por favor, se a minha tela vai aparecer aí. Agora, vocês estão conseguindo acompanhar? Tá vendo? Sim, Beleza, então. Bom, pessoal, para a gente acessar o Google Documentos é bem simples. Com a nossa conta logada, a gente vem aqui nessas opções dos Google Apps e vai descer um pouquinho e vai estar aqui o Google Documentos. Depois que você adicionou, depois que você abriu ele, no caso, você consegue estar favoritando ele. Igual, por exemplo, o meu, ele já fica aqui, olha. Então, sempre que eu preciso estar fazendo qualquer trabalho lá, ou que eu preciso estar abrindo ele ou outras ferramentas do Google, eu já deixo salvo. Igual, por exemplo, eu tenho aqui o meu e-mail, o meu planilhas, apresentações. Por quê? Assim a gente facilita a nossa vida, né? Vai deixando mais prático. Então, beleza, vou clicar aqui no meu Google Documentos, vou até fechar esses outros dois. Então, agora a gente vai começar a ver como que é essa ferramenta. Na primeiro momento, a gente percebe que ela é bem parecida com outras ferramentas que a gente já tem costume de estar utilizando. Porque as ferramentas Google, elas têm essa característica de serem todas parecidas, justamente para facilitar a vida do usuário. Beleza, então o que a gente tem aqui em cima? Primeiro, a gente vai ter essa galeria de modelos, que são modelos prontos que a Google já traz para a gente. Eu vou dar detalhando melhor ela daqui a pouco, mas primeiro vamos ver aqui. Ó. Aqui a gente tem os nossos documentos recentes, igual por exemplo, eu dei essa mesma aula ontem para a turma de terça-feira. Deixa eu ver, alguém chegou. Ok, beleza. Então aqui a gente tem os nossos documentos recentes. Ontem eu dei essa mesma aula para o pessoal de terça-feira. Então aqui eu tenho os documentos que eu utilizei com eles e outros documentos que eu tenho trabalhado ao longo do curso. Então aqui vocês vão ver os seus últimos documentos, ok? Mas agora vamos para a galeria de modelos. Essa galeria de modelos são modelos prontos que o Google já traz para a gente. Para a gente estar acessando, a gente clica aqui, olha, nessa galeria de modelos. Ele vai estar abrindo as opções e a gente consegue ver, por exemplo, currículos. Vamos supor, você quer fazer o seu currículo para estar mandando para uma empresa. Aqui a gente tem várias opções. Suíço, serif, coral, verde hortelã. Então, sim, várias opções. Cada uma vai ter uma característica própria. Por exemplo, a gente tem opções de carta, a gente tem opções de receita, ficha de animal. Então, sim, tem muitas opções. De acordo com a sua necessidade, talvez vai ter alguma coisinha aqui pronta. Pode ser que talvez você quer uma coisa muito específica, não tenha. Igual, por exemplo, a gente tem aqui um plano de aula. Olha que bacana. Um plano de aula divertido. Você que é professor, você trabalha, né, com alunos, você quer preparar uma aula. Quando você clica no modelo, ele automaticamente já vai abrir esse modelo para você 100% editável. Então, por exemplo, ele está terminando de carregar aqui. Só aguardar um pouquinho. Beleza, carregou. Ok, então aqui eu consigo vir e mudar qualquer coisa. Eu não trabalho com matemática, eu trabalho com geografia. Bem que a imagem aqui, ela é um pouco subjetiva à disciplina de matemática, mas a gente consegue mudar essa imagem também. Eu não trabalho com... Primeiro, eu quero colocar o nome da minha turma aqui, então eu vou colocar, por exemplo, turma 301. E agora eu venho, matemática, eu troco para geografia.
você percebe que tudo que a gente tem aqui é 100% editável. Inclusive, assim que você fecha, ele já vai estar lá nos seus documentos salvos. Por exemplo, eu posso vir aqui e mudar esse nome. Eu não quero chamar isso de plano de aula. Eu quero chamar de turma 301. Ok. Dei o Enter, ele automaticamente já salvou para mim. Vou voltar aqui para a página inicial. Quando a gente clica no ícone do Google Documentos, a gente volta para o início. Deixa eu ver aqui, mais alguém? Viviane. Boa noite, Viviane, bem-vinda. Beleza, então, o que a gente percebe? Que o nosso documento ele já está aqui. Olha que bacana. Então, por isso aqui eu já vou estar mostrando outra coisa para vocês. Depois que o seu documento veio aqui, né, para os documentos recentes, a gente ainda consegue estar fazendo algumas coisas com ele. Clicando nesses 3 pontinhos, a gente consegue, primeiramente, renomear, né, que é a mesma coisa que a gente já fez. Eu vou colocar aqui Plano de Aula Turma 301. Plano de Aula Turma 301. Ok. Cliquei OK, ele já alterou o nome. Próxima coisa que eu consigo estar fazendo, eu consigo estar removendo, né, que no caso seria eu estar excluindo do meu Google Documentos, abrindo uma nova guia, no caso é porque toda vez que você clica num documento, ele ocupa a própria guia que você já está. Quando você abre numa nova guia, ele preserva a guia que você estava e abre numa nova guia. Essa última opção aqui, disponível offline, eu vou explicar depois no próximo momento que para a gente utilizar essa opção, a gente precisa ter mais algumas configurações feitas, algumas configurações que envolvem o Google Drive. Então, eu vou deixar para um momento mais oportuno. Beleza, então, vamos começar a criar um documento do zero. Eu quero fazer o meu próprio documento. A gente vai vir em branco e aqui a gente vai ter o nosso espaço de trabalho. Olha que bacana, a gente consegue vir aqui e já começar a digitar o nosso texto, ok? Vamos lá. Que a gente tem agora nessa parte aqui, né? Primeiramente, quando a gente abre aqui de cara, a gente já percebe que a gente tem aquelas opções clássicas de edição de texto, igual a gente sempre tem. Por exemplo, colocar em negrito, colocar em itálico, sublinhado. Quem assistiu àquela minha aula sobre Gmail, eu já dei uma introdução nessa parte. E também, né, quem já tem familiaridade com edições de texto vai perceber que é bem parecido, obviamente. Ok, mas eu vou estar detalhando aqui para todos ficarem mais... para nivelar, né, o conhecimento do pessoal. Vou digitar um texto qualquer, vou pegar aqui um texto de teste. Vamos lá, eu quero aplicar uma edição nesse texto. Quero aplicar uma edição. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que eu lembrei aqui agora. O pessoal que está entrando agora, vocês não tinham recebido o link, vocês não receberam no e-mail, como é que foi? Só para mim já ficar ciente, porque aí eu vou adicionar o e-mail de vocês no convite lá da agenda, que aí vocês conseguem entrar sem precisar ficar autorizando. No caso, eu vi que entrou agora a Viviane. Quem mais entrou agora? Deixa eu ver pela lista aqui. Maria Eduarda também entrou agora. No caso, vocês não tinham recebido o convite no e-mail? Pessoal, que entrou agora, só para mim já ficar ciente aqui. Escrever. Pronto, tá. Boa noite, eu não recebi o e-mail. Beleza, então. Eu vou estar te pedindo para você estar me mandando um e-mail no meu e-mail aqui do projeto, para mim estar adicionando você na semana que vem, que aí você já consegue entrar direto. Ó. O e-mail meu do projeto é esse daqui, o e-mail que eu passo para todo mundo, ó, titulocvskin@gmail.com. Quem aí não me mandou um e-mail, me manda lá seu nome, sua turma, direitinho, que aí semana que vem já fica mais fácil e fica mais fácil para mim controlar a presença de vocês também, para mim saber os alunos que vão estar presentes na aula. Inclusive, quem recebeu o convite lá no e-mail, se você for participar da aula, marca um sim, para a gente ter um controlezinho de quem está vindo, quem não está vindo, beleza? Ok, então. Vamos agora aplicar as edições de texto que a gente tem. Eu vou selecionar o meu texto e vou, por exemplo, mudar a fonte dele. Por padrão, a gente tem a fonte Arial. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor.
Por padrão, a gente tem a fonte Arial, mas a gente tem diversas outras opções também. Times New Roman, Comic Sans, diversas fontes que a gente já tem costume de trabalhar. Eu vou chamar a atenção para essa daqui, que é o amorzinho do pessoal. Eu vejo muita gente utilizando essa fonte, a famosa Comic Sans. Essa fonte ela é uma fonte muito bacana, eu inclusive gosto dela, porém a gente tem que ter cuidado com o uso dela. O que é que vocês percebem de cara quando vocês veem essa fonte? Ela passa uma sensação de quê? O que vocês acham quando se eu escrever um texto aqui, ó? Se eu escrever esse texto aqui, ó. Boa noite, tudo bem? Qual que é a impressão que isso aqui está passando para vocês? Podem responder no chat, pode responder no microfone, só para a gente conectar as nossas ideias. Acho que informalidade. Informalidade, bacana. Mais alguém tem uma sugestão do quando se você vê isso daqui, o que isso aqui te remete? Bom, pessoal, escrita à mão, bacana. Boa também, Thierry. E você, Johnny, o que você acha que essa fonte aqui parece para você? Bom, pessoal, vamos interagir para a aula ficar bacana. Johnny, Gabriela, Rosa. Quando vocês veem uma escrita assim, ó, o que isso aqui traz para você? Vocês acham que isso aqui passa uma sensação de algo que é formal, que é certo, ou algo mais leve, algo mais simples, digamos assim? O que vocês acham? Pessoal, se eu fosse dar ponto aqui para vocês por participação, hein? Beleza, eu vou responder então. A fonte Comic Sans, ela tem a característica de passar a sensação de algo que não é formal, de algo que não é sério, de algo leve, né? Digamos assim. Então, quando que é ideal utilizar uma fonte dessa? Você quer fazer um convite para o seu aniversário, um chá de bebê, você quer fazer uma mensagem bacana ali para crianças, algo que não tenha seriedade, não é algo formal, é uma fonte perfeita para essa finalidade. Porém, se você precisa escrever um e-mail para o seu chefe, escrever um currículo, mandar alguma coisa para uma empresa, você jamais vai utilizar uma fonte dessa. Você tem que usar uma fonte que seja formal. Olha a diferença se eu transformar esse mesmo texto num Times New Roman, por exemplo. Olha já a sensação que você passa. O Times New Roman ele é uma fonte serifada, ou seja, ela possui essas pontinhas aqui, que a gente chama de serifa. Ela é uma fonte formal. Então, a escolha da fonte que você utiliza para uma certa finalidade impacta diretamente na sensação de quem está recebendo a sua mensagem. Então, você tem que ser claro com aquilo que você vai fazer. A clássica, né? O Arial é uma fonte, digamos assim, neutra, mas a gente tem diversas outras fontes que são bacanas também. Olha a Geórgia. Outra que eu gosto também é a Roboto. A Roboto, dentro dela a gente tem variações, por exemplo. Você observa que algumas fontes elas têm uma setinha na frente, isso quer dizer que dentro da própria fonte a gente tem variações. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a normal, mas a gente tem uma fina, que é a mesma fonte, só que a letrinha é bem mais fininha, e a gente tem, por exemplo, uma que é bem mais cheia, que seria a preto. Olha como é que é a mesma fonte, só que agora a letra em si é um pouquinho mais grossinha. Então, isso impacta também na mensagem. Igual, por exemplo, se você utilizar um pedaço do seu trecho com uma fonte e variar dentro dela, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Aviso para os funcionários. Você vai colocar você vai escrever um documento e mandar para os funcionários da sua empresa. Funcionários. A partir de amanhã, 16/3, 16/3, é obrigatório. Aí você fala o que é obrigatório.
Vamos dizer o seguinte, eu vou transformar isso aqui tudo na fonte padrão, que é a normal. Porém, a palavra obrigatória eu quero dar mais destaque para ela, que eu quero deixar claro aquela mensagem ser obrigatório. Observa que você agora tem um destaque maior. Então, quando você estiver trabalhando nos seus documentos, veja qual fonte casa melhor com cada situação. Então, para isso que eu digo que você tem que explorar. Essa fonte fica melhor, essa fonte fica pior. Mas beleza, vamos voltar aqui e vamos ver o que a gente consegue trabalhar também nas formatações. A gente tem tamanhos de fonte, a gente pode vir aqui na setinha e aumentando de um em um, diminuindo de um em um. Ou a gente pode vir aqui direto e digitar o tamanho que a gente quer. Eu quero uma fonte tamanho 30. Beleza, você coloca o tamanho. Não, eu quero tamanho 5. Ok, você coloca diretamente o tamanho que você precisa. Vou colocar aqui um tamanhozinho maior, que dá para vocês ir acompanhando o que a gente está fazendo. Depois a gente tem as clássicas edições, negrito, itálico e sublinhado. Só para relembrar, o negrito, vou colocar o Arialzão aqui, que é o clássico. O negrito é quando a fonte fica um pouquinho mais cheia, né? Baseado tipo naquela ideia que eu mostrei com o Roboto. O itálico é aquela letrinha um pouquinho mais caída. O sublinhado é o risquinho por baixo. Então, de acordo com cada situação ali, você pode colocar uma dessas formatações. Depois dela, a gente ainda tem a cor do texto. Se eu vier aqui, eu consigo vir e colocar o meu texto da cor que eu quiser. Vermelho, azul. Eu posso, inclusive, colocar uma letra de cada cor, se eu achar que é necessário para alguma coisa. Vamos colocar aqui cada letra de uma cor. Ok. Beleza, então. A gente ainda tem a opção de cor de fundo, que nessa ferramenta aqui a gente chama de cor de destaque, né? Então, se eu vier aqui selecionar, eu consigo pôr uma cor no fundo. Vamos colocar um roxo, por exemplo. Ficou bem papagaiado, mas se eu quisesse fazer isso, eu conseguiria. E depois que a gente aplica todas essas edições, se a gente quiser voltar ao início, a gente tem essa ferramenta aqui, olha, que é o limpar formatação. Olha que bacana. Eu vou selecionar o texto que eu quero tirar, o que eu coloquei, e vou limpar a formatação. Simples assim, eu consigo estar voltando ao que era antes. Outra coisa também que é muito interessante, que eu acho, é o seguinte. A gente consegue estar colocando essas edições via atalhos. A gente tem atalhos que a gente consegue utilizar para agilizar a nossa vida. Por exemplo, se eu quiser colocar uma fonte em negrito, eu posso dar um atalho Ctrl B. Olha, eu não precisei vir aqui e clicar na teclazinha de atalho. Eu simplesmente cliquei em Ctrl B e coloquei a formatação que eu quis. Todas essas formatações que eu mostrei, com exceção aqui da cor de texto e a cor de destaque, eu consigo fazer por atalho. Por exemplo, se eu passar o mouse aqui em cima, eu vejo os atalhos para a gente utilizar. Olha, o B é para negrito, o I para itálico, o U para sublinhado e o Ctrl barra invertido é para retirar. Então, por exemplo, eu vou colocar o itálico, dei o Ctrl I, ele entrou a formatação, Ctrl U está sublinhado e Ctrl barra invertido para tirar. Só para vocês se familiarizarem melhor, barra invertida, essa barrinha aqui, olha, é diferente da barrinha que a gente tem para escrever, por exemplo, data. Data de hoje, né? 15/3. A barrinha que a gente usa para escrever data, ela é virada para a direita. A barra invertida é virada à esquerda. Então, isso é uma diferença muito bacana. A diferença assim, né? A barra invertida ela vai ter algumas aplicações específicas. Por exemplo,
não sei citar nenhum exemplo aqui agora, mas, digamos assim, na nossa situação ela vai servir apenas para tirar a formatação. Só para vocês se situarem melhor, a barra invertida ela fica ali próximo do Z, próximo do Ctrl, próximo do Shift da esquerda, ela fica logozinho na parte esquerda do nosso teclado, né? Se eu colocar Ctrl barra invertido, eu consigo estar tirando a formatação. Bacana, não é? Ok, o que a gente tem aqui ainda? Agora a gente tem algumas opções de modificação do documento. Por exemplo, eu consigo vir e estar colocando um link. Quem assistiu a aula de Gmail, né? Toda hora eu fico jogando lá, porque várias dessas ferramentas eu cheguei a mostrar lá como que utilizava no e-mail. Mas beleza, o link é quando você quer pegar uma informação externa e trazer aqui para o nosso documento. Para a gente colocar um link, a gente clica nessa opção e a gente primeiro escolhe o link. Eu vou jogar, por exemplo, no site da Google mesmo, google.com. E o site e o texto que eu quero que apareça é link da Google. Eu ainda vou escrever melhor. Link do site da Google. Vou aplicar. Olha que bacana. Agora eu percebo que esta frase aqui, ela está direcionando para um site. Se eu clicar aqui por cima, observa que eu vejo que eu tenho um site sendo linkado. Se eu clicar aqui, eu vou observar que eu vou abrir o site que eu estava direcionando. No caso, como eu joguei no site da Google, eu abri o site da Google. Ok? E se eu quiser mudar esse texto, eu não quero mais link do site da Google, eu quero apenas site da Google. Eu posso clicar aqui e clicar em editar. Aí eu venho e removo a parte que eu quero. Eu quero mudar, eu quero agora só assim. Beleza, fiz a minha edição. Agora eu não quero mais jogar no site da Google, eu quero jogar no site da Microsoft, por exemplo. Deixa eu só ver se o site da Microsoft é Microsoft. Quero jogar no site da Microsoft. Como que eu faço? Pego o link da Microsoft, copio e vou colar ele aqui, site da Microsoft. E vou colar ali aqui o link do site da Microsoft. Ok, ele fez a alteração. Se eu clicar aqui, até fechar aqui para vocês não confundirem, não tem outro site aberto. Vim aqui, vou abrir o site da Microsoft. Então, assim, você consegue estar anexando sites externos ao seu documento. Então, isso é muito bacana, porque às vezes você pode precisar disso. E outro detalhezinho que é muito bacana também. Não é porque você está trabalhando com link que você precisa deixar o texto desse jeito assim. Olha, eu falo azul e com itálico. Você pode vir... remover o itálico. Desculpa, eu falei itálico, mas eu quis dizer sublinhado. Você pode vir remover o sublinhado e remover a cor de texto. Por exemplo, colocar o preto, que é o padrão. Assim, parece que é um texto normal, só que se você clicar nele, você observa que ele está sendo jogado para um site. Beleza, o que a gente tem aqui também? Adicionar comentários. O comentário eu acho bacana demais, demais, demais. Por quê? Quando você trabalha em conjunto com mais de uma pessoa, né? No caso, uma equipe, qualquer coisa assim, você precisa ter uma comunicação entre as pessoas, no caso, né? Só que aí o que acontece? Muitas vezes ficar mandando, mexi nessa parte aqui do texto, dá uma olhada lá, ou preciso que você revise tal parte do texto. É muito desgastante e às vezes trabalhoso. Se você utilizar o próprio documento como forma de edição, como forma forma de comunicação, você tem uma dinâmica muito maior. Vou dar um exemplozinho simples aqui. Vamos supor que esse aqui seja meu parágrafo. Beleza. Aí eu fui escrever meu texto, tal. Aí eu preciso que a pessoa que está fazendo o trabalho junto comigo, a pessoa que acessa esse documento junto comigo, que ela
revise essa parte ou que eu preciso comentar. Eu vou selecionar o texto que eu quero adicionar um comentário, vou clicar aqui em adicionar comentário e vou falar, revise esse trecho, por exemplo. Aí eu vou comentar. Olha que interessante, eu vou reduzir aqui o zoom para vocês conseguirem ver. Observa que se eu clicar nesse pedacinho aqui, olha, ele fica com esse fundozinho laranja, que é para indicar que tem um comentário ali, e eu vejo que quem comentou no caso. No caso, eu vejo que foi a minha própria conta, às 19h35. Inclusive, eu consigo até adicionar outros comentários no meu próprio comentário. Revisa esse trecho. Ou, por exemplo, eu poderia acrescentar, acrescente sua parte aqui. Eita, que hoje a escrita tá daquele jeito. Acrescente sua parte. Ok. Beleza, então eu percebo que eu tenho um comentário no meu comentário. E vamos supor que depois que aquela conversa foi resolvida, eu quero finalizar aquela discussão. Porque enquanto você não finalizar essa discussão, os comentários ainda vão continuar aparecendo aqui na lateral. O que a gente pode fazer? A gente pode vir e marcar como concluído. Vamos supor, né, que acabou o assunto, né? Acabou o motivo de ter aquele comentário. Vamos supor, aqui eu estava pedindo para revisar e acrescentar. Se a pessoa já revisou e já acrescentou, eu vou remover. Quando você remove, o comentário some. Porém, ele ainda fica no histórico. Vamos supor que sem querer você marca como concluído e aí sumiu, né? Acabou. Perdeu o documento? Não. Desculpa, perdeu os comentários? Não. A gente tem aqui em cima uma coisinha que a gente chama de histórico de comentário. Se eu clicar no histórico de comentário, eu vejo o que foi feito. Eu posso vir e reabrir essa discussão. Se eu reabrir, olha o que aparece. Primeiramente, ele vai colocar todos o que aconteceu, né? No caso, às 19h34, eu escrevi revise esse trecho. Às 19h35, eu coloquei para acrescentar a sua parte. Às 19h36, eu marquei como concluído. E às 19h36, eu mesmo já reabri. Então, aqui você tem todo um histórico do que está acontecendo. Isso é muito bacana para você também acompanhar o que foi feito durante aquele trabalho. Por exemplo, se você precisa saber o que foi feito, o que foi trabalhado, a interação entre as pessoas. Isso normalmente vai ser muito necessário quando você tem um grupo maior de pessoas trabalhando. Então, todas as partes daquele projeto precisam estar cientes do que está acontecendo. Então, os comentários eles servem para isso. Eu vou dar um exemplozinho simples aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui a minha conta da faculdade. Acho que eu tenho ela de cor aqui. Eu vou compartilhar, na verdade depois eu vou mostrar isso aqui para vocês, mas eu vou compartilhar esse documento aqui comigo. Aí. Saco. Ok. Vou compartilhar esse documento aqui comigo. E aí, na hora que eu for fazer um comentário, eu posso citar a pessoa que eu comentei. Por exemplo, eu quero que a pessoa revise essa parte aqui do meu texto, ou eu quero adicionar um comentário sobre essa parte. Vou selecionar o trecho, vou vir aqui em adicionar comentário, e agora eu vou citar a pessoa. Na hora que eu coloco uma arroba, se eu colocar aqui o e-mail da pessoa, eu consigo citar ela. Inclusive, eu vou até atribuir. Deixa eu pegar outro texto. Que no caso aqui é um link, né?
Ok. Aí eu quero citar aquela pessoa. Aí eu vou falar o seguinte, olha, fulano, preciso que adicione um artigo. Eu vou escrever tudo que eu preciso. Beleza, eu vou comentar. Feito isso, a pessoa vai estar citada dentro do trecho. Inclusive, na hora que eu for abrir na minha outra conta, eu vou perceber que eu tenho uma informação de destaque para mim. Na hora que eu quiser finalizar aquela discussão, igual, por exemplo, eu vou abrir aqui na outra conta, ó. Vou vir aqui no meu e-mail, eu vou observar que eu recebi um acesso de um documento, porque foi compartilhado comigo. Aqui, ó. Ítalo Seveskin City Nova compartilhou. Eu vou abrir. Ok. Vou observar que os trechos estão comentados. Inclusive, foi feita uma atribuição para mim e foi feito um comentário me citando. Eu vou vir aqui e vou responder. Ok. Vou voltar aqui, olha. Primeira coisa que eu já observo, na mesma hora já apareceu aqui o comentário. E aqui você tem toda uma discussão. Faça o quanto antes. Ou seja, aqui mesmo você já tem um chat entre os participantes, olha. Então, vocês estão conseguindo acompanhar que eu estou trocando de conta? Ó. Aqui eu estou na minha conta do projeto, que é a conta que eu passo para vocês. E aqui eu estou utilizando a minha conta da faculdade, só para ter essa interação. Então, você observa que ao mesmo tempo que você coloca um comentário e o outro já vê, então aqui mesmo você já tem um chat para estar resolvendo coisas relacionadas a esse documento em específico. Então, em vez de você ficar, escreve aqui. Deixa eu só ver que teve um comentário aqui. Comerciais e de pessoas a quais têm interesse pelo estilo de vida. Hã? Não entendi, Dani? Ah, tá. Ok, não tem a ver com a aula não, né, Dani? Vamos ver que você mandou uma mensagem aí. Se caso alguém tiver qualquer dúvida, não, sem problema. Se caso alguém tiver qualquer dúvida, pode estar me interrompendo que eu paro aqui para você estar fazendo pergunta, tá bom? Então você observa que aqui com esses comentários você tem toda uma interação em tempo real. Ah, por exemplo, eu quero concluir esta conversa aqui, olha. Uma outra coisa também que é interessante, você tem um histórico aqui, você vê tudo que está acontecendo, né? Atribuições que foram feitas, comentários, citações. Então, por exemplo, eu quero concluir essa discussão aqui, olha, eu quero finalizar. Vou clicar como concluído, automaticamente ela vai ter sumido daqui. Inclusive, esse trecho aqui, ele já não aparece mais. E como o documento ele está compartilhado, se eu vier aqui, olha, e adicionar qualquer coisa, novo parágrafo. Ok. Observa que ao mesmo tempo já apareceu. Então, sim, para trabalhar com várias pessoas, isso é muito bacana. Todo mundo trabalha junto. Obviamente, né, que se fosse um trabalho, as pessoas não vão ficar escrevendo no mesmo lugar, até porque você atrapalha o outro. Mas, se você precisar, você tem esses recursos. É muito bacana isso aqui. Inclusive, eu vou ter uma atividade que eu vou pedir para vocês estarem fazendo em dupla, para vocês estarem testando essa questão do compartilhamento. Mas vamos chegar lá ainda. Eu vou só finalizar esses comentários. Eu vou deixar aqui, né, Paulo? Caso alguém quiser perguntar alguma coisa, já está aqui. Beleza, então. A gente tem aqui adicionar comentário, adicionar imagem. Bem simplesinho também. Adicionar imagem. A gente clica aqui, aí a gente tem várias opções. Upload do computador é quando você busca uma imagem, né, dentro daquelas que você tem lá no seu explorador de arquivos, nos seus documentos. Pesquisar na web é quando você pesquisa uma imagem de fato, igual, por exemplo, quero colocar uma imagem de um cachorro. Quero uma imagem de um cachorro. Ele automaticamente já puxa várias imagens do cachorro. Ah, gostei desse aqui. Eu vou clicar nele e eu vou colocar ele aqui no meu documento. Olha que interessante, olha que bonitinho o nosso cachorrinho.
Depois a gente vai ter na próxima aula mais detalhamentos sobre somente formatação de imagem, porque dentro disso aqui tem várias coisas que a gente consegue fazer. Mas a primeiro momento a gente só vai estar ilustrando essa ideia que a gente consegue estar adicionando uma imagem, ok? Beleza, o que a gente consegue estar fazendo aqui também? Alinhamento de texto, muito bacana também. Supondo que eu tenho um título aqui, ó, um título de um documento, um título de um texto, na verdade. Vou aumentar o tamanho dele e vou colocar ele em negrito. O título ele é ideal que ele fique no meio, ou seja, ele fique centralizado. O que eu faço? Eu seleciono ele e seleciono a opção de alinhamento ao centro, ou seja, alinhar ao centro. Eu vou observar que ele vai ficar ao meio do meu documento. Por padrão, os textos eles vêm alinhados à esquerda. Eu vou pegar aqui um trechinho de um documento qualquer, de um texto qualquer, só para a gente ver essa diferença. Eu vou pegar, por exemplo, o que é o Google. O que é o Google? Vocês sabem o que é o Google? Ó, o Google é uma empresa, papapam, legal essa definição aqui, ó. Vou pegar esse trechinho e vou colocar aqui. Ah, veio todo zoado? Beleza, é só você tirar essas formatações. Viu como é que é prática essa ferramenta? Vou aumentar aqui um pouco o tamanho. E vou mudar aqui para o título. O que é o Google? Beleza. Eu quero que meu título fique no centro, então eu vou vir e vou centralizar ele. Esse texto aqui, por padrão, vocês observam que ele vem alinhado à esquerda, que é o padrão dos textos quando você começa a digitar. Porém, você consegue alinhar ele ao centro, né, que seria igual ao título. Você consegue alinhar à direita. E o mais ideal, que é para trabalhos, qualquer coisa assim um pouco mais formal, é o justificado. O justificado, você observa que o mesmo alinhamento da esquerda é o mesmo da direita. Uma coisa que é interessante é o seguinte, ó, quando você alinha à esquerda, você observa que sobra um pouco aqui na direita. Da mesma forma, quando você alinha à direita, sobra aqui na esquerda. Ó, aqui fica até mais evidente, você percebe o estudante aqui, como é que está. Porém, quando você justifica o seu texto, você tem um alinhamento perfeito, ou seja, o mesmo tanto na esquerda, o mesmo tanto na direita. Para isso acontecer, ele cria, digamos assim, espaçozinhos maiores entre uma palavra e outra para acontecer isso. Aqui a gente não consegue perceber porque não deu nenhum espaço grotesco, mas a gente tem alguns espaços a mais entre as palavras para ter esse alinhamento. Até tirei esse ponto, deixa eu ver. Tem um espaço aqui, ó. Ah, tá. Esse espaço tem que existir mesmo. Ok, então. Depois disso, a gente tem as opções de espaçamentos entre linhas e parágrafos. Ou seja, é o espaçamento que você tem de uma linha para outra. Como, por exemplo, o espaçamento padrão ele vem em 1,15, que é esse espaçamento aqui. Porém, você tem um espaçamento de 1,5, que é um espaçamento um pouquinho maior. Você tem um espaçamento simples, que é um espaçamento bem curtinho. E você tem um espaçamento duplo. Basicamente, por padrão, são esses 4. Porém, você consegue definir o tamanho do seu espaçamento. Se às vezes, em alguma situação específica, o duplo está pouco para você, você quer um espaço maior entre uma linha e outra. Você pode vir aqui e espaçamento personalizado, você consegue vir e colocar um 3. Você quer um espaçamento triplo. Observa que as suas linhas agora elas estão bem maiores. E aqui, gente, não tem como eu escrever no meio, não. Não é como se eu tivesse vindo aqui e quebrado a linha. Não é isso que eu fiz. Eu aumentei o espaçamento de uma linha com a outra. Da mesma forma, eu consigo colocar um espaçamento muito menor do que o simples. Ó. O simples ele é um espaçamento de 1. Porém, se eu vier e colocar um espaçamento de 0,8, vocês vão observar que é um espaçamento, no caso aqui tem que colocar ponto, 0,8. O que eu observo é um espaçamento bem curtinho, as palavras ficam bem próximas da outra. Então vamos supor que às vezes você precisa juntar muito um texto e tal, só que vocês têm que tomar cuidado também. Quando vocês fazem isso, vocês estão comprometendo a
a visualização daquela mensagem, ou seja, você está comprometendo o objetivo de passar o que você precisa, né? Vamos então deixar aqui no espaçamento de 1,5, que é um espaçamento legal. Espaçamento antes do parágrafo e depois do parágrafo. O que é isso, né? Que essas opções que a gente tem aqui, ó. O espaçamento depois do parágrafo, eu vou até copiar esse texto aqui só para me mostrar para vocês. Aqui, ó. Tenho 2 parágrafos. Vou até colocar assim para vocês conseguirem ver melhor que são 2 parágrafos. Vocês observam que aqui, de uma linha para outra, eu não tenho um espaço extra. Eu só tenho simplesmente o espaço de 1,5, que foi o espaçamento que eu defini. Porém, se eu colocar um espaçamento antes do parágrafo, no caso, ele vai entrar aqui, olha o que acontece. Observa que tanto aqui na parte de cima, tanto aqui, foi criado um espaço extra de um parágrafo para o outro. Ou seja, eu não tenho mais simplesmente aqueles 1,5 que eu tinha entre uma linha e outra. Agora eu tenho um espaço a mais. Às vezes você precisa separar um parágrafo e outro, aí você coloca essa ferramenta. Funciona da mesma forma se você colocar um espaçamento depois do parágrafo. Ou seja, ele adiciona mais ainda. No caso, para você aqui, vai depender da sua necessidade, né? Se você precisa desse espaçamento a mais, você pode colocar. Para remover, né? É aqui na mesma opção, a gente remove. Manter próximo, essas opções que são aqui um pouquinho mais específicas, depois eu mostro mais detalhadamente. Hoje é uma aula mais introdutória, porque essa ferramenta, igual vocês estão percebendo, ela é uma ferramenta bem mais complexa do que as outras ferramentas que a gente já viu antes, do que o Drive, do que o Agenda. Inclusive, a gente vai ficar algumas aulas focado nessa ferramenta para vocês pegarem ela bem. Inclusive, vão ter atividades que eu vou estar mandando para vocês, que aí vocês vão estar mandando para mim durante a semana, para você justamente pegar bem essa questão de edição e formatação de texto. Ok? Depois a gente vai ter as opções de listas. Lista de verificação, lista com marcadores e lista com numeradores. A lista de verificação é uma listazinha bem interessante que a gente tem a seguinte situação. Eu quero fazer aqui uma lista de compra, por exemplo. Lista de compra. Quero que ela fique em negrito. Ok. E agora eu vou listar os itens que eu quero comprar. Eu quero comprar arroz, feijão, açúcar, carne. E aí eu vou listar todos os itens. Supondo que eu vou fazer isso aqui e eu vou utilizar o meu telefone, né, juntamente do aplicativo baixado, e vou marcar os itens que eu quero e os itens que eu já fui pegando, né, os itens que eu já fui comprando. Se eu utilizar uma lista de verificação, olha que bacana, à medida que você vai clicando nos itens, ele vai riscando para você. Olha que bacana. Você poderia fazer isso também com uma lista de afazeres. Ou seja, lista de coisas que você tem que fazer no seu dia. Ah, você tem que limpar sua casa. Limpar casa. Você tem que entregar um trabalho do projeto City Nova, que você não pode perder o prazo, né? Eu tenho certeza que quando eu passar o trabalhozinho para vocês, vocês vão entregar para mim dentro do prazo. Entregar trabalho curso, por exemplo. Então, você vai ter aqui uma lista de coisas que você tem que fazer. Deixa eu aumentar aqui para a gente visualizar melhor. Vou colocar aqui em negrito. Ah, eu quero transformar isso aqui numa lista com verificação. Ok. Então, à medida que você vai terminando, você pode ir marcando. A gente também tem uma opção de desativar esse risquinho, né? Se você quiser simplesmente marcar, você pode clicar aqui na setinha e tirar essa opção. Aí mesmo que você marque, você vai ter uma visualização melhor. Se você achar que é bacana riscar, você pode ativar. As duas opções ficam aqui, ó, com risquinho e sem risquinho. E aí o que acontece? Quando você cria, né, uma lista, você observa
que ela fica um pouquinho mais para dentro, né? Você observa que ela fica um pouquinho mais à direita. Por que isso acontece? Porque o alinhamento dela está um pouquinho mais para a direita. Para corrigir isso, né, se você achar que é necessário, observa que aqui em cima, vocês estão conseguindo ver um quadradinho, né, um retângulozinho e um triângulo? Sim? Beleza, então. Se você clicar nesse triângulozinho, você consegue estar trabalhando no alinhamento. Eu vou selecionar os itens da lista, vou clicar aqui no triângulozinho e vou trazer ele aqui, olha, para o rumo do texto. Ó. Só que o que acontece? Se eu alinhar com base na escrita, os marcadores, as verificações vão ficar do lado de fora. Então, eu tenho que alinhar o quadradinho. Ó. Eu vou pegar aqui o quadradinho e vou colocar ele aqui, olha, com base no alinhamento do texto. Agora, eu observo que ele está rente ao texto. Na verdade, ele pode até ficar um pouquinho mais para dentro aqui. Ó. Isso, perfeito. Agora, observa que ele está perfeitamente alinhado com o texto. Inclusive, ó, quando eu clico em um e clico no outro, observa que o triângulozinho ele muda de lugar. Mas o quadradinho não. Isso quer dizer que os dois estão perfeitamente alinhados. Se eu achar que fica melhor assim, eu posso deixar um pouquinho mais para dentro, que na verdade é o padrão. Beleza, então. Além da lista de verificação, quais os outros tipos de lista que a gente tem também? A gente tem lista com marcadores e lista com numeradores. Lista com marcadores, que é essa primeira opção aqui, são simplesmente itens soltos. Deixa eu pensar uma lista com marcadores. Alunos. E eu quero fazer uma lista com os nomes dos meus alunos. Então, eu tenho o João, eu tenho a Ana, eu tenho o Pedro, eu tenho o Rafael. Eu quero criar uma lista com esses alunos. Só aumentar aqui. Ok, vou criar uma lista com esses alunos. Aí, quando eu coloco a opção de lista com marcadores, eu de cara percebo que vem uma bolinha, né? No caso, é um marcador padrão, é o primeiro marcador que a gente tem. Porém, se eu clicar aqui na setinha, eu observo que eu tenho outras opções. Tem esse losangozinho, tem quadradinho, que na verdade é a lista de verificação. Tem setinha, tem estrelinha, tem sim, muitas opções. Ok, e agora a gente também tem ali, vou deixar até a estrelinha aqui que ficou bonitinho para a lista dos meus alunos. A gente também tem a lista com numeradores. A lista com numeradores, ela é um pouquinho mais organizada. Por quê? A gente tem números ou letras para marcar uma hierarquia. Por exemplo, eu vou colocar aqui o item 1, item 2, item 3. Aí agora a gente observa que eles têm uma ordem. O 1 é primeiro, o 2 é segundo, o 3 é o terceiro. Então, se eu criar uma lista com numeradores, eu observo que isso fica mais claro para mim. Qual é o primeiro item, qual é o segundo item, qual é o terceiro item. Ok? Inclusive, a gente tem também subníveis. Por exemplo, se dentro do item 1, eu vou chamar aqui de tópico 1, eu tenho um subtópico, ou seja, um tópico que está dentro do tópico 1, eu posso vir chamar ele de tópico 1.1. E se dentro do tópico 1.1 eu tiver um outro tópico, eu posso vir chamar ele de tópico 1.1.1. Dentro do 1.1.1 eu tenho 1.1.2, por exemplo. Um outro tópico dentro desse mesmo aqui, olha. Beleza. Agora esse daqui vai ser o ponto 2. Eu tenho aqui só para não ficar confuso.
Ok. Vocês conseguem observar a hierarquia que a gente tem aqui de um tópico dentro do outro? Então, por exemplo, adicionar aqui no tópico 2. Isso aqui lembra muito aquelas questões de sumário. Igual, por exemplo, que tem tópicos um dentro do outro, ou às vezes a gente pode chamar também de seções. Então, sim, você tem níveis de hierarquia muito grande. Porém, se a gente fosse fazer um sumário, a gente tem formas automáticas de fazer isso, né? Depois a gente vai ter uma aula também focada em sumário. Beleza. Só que eu consigo mudar esses marcadores aqui, olha. Olha que interessante. Vou até trazer ele um pouquinho mais para lá. Só trazer. Não, acho que aqui ele está no limite. Está no limite, beleza. Ok. Só que a gente tem outras formas de colocar. Igual, por exemplo, esse daqui é 1 para o primeiro nível, A para o segundo nível e 1 romano para o terceiro nível. Aqui seria 1, 2, aí 3 e 4, aquela numeração romana que a gente aprende na escola. Porém, a gente tem variações, olha. A gente tem letrinha, a mesma, só que com parêntese. A gente tem aqui letra maiúscula, letra minúscula e romano. A gente tem romano no primeiro, maiúsculo no segundo e 1, 2, 3 no terceiro. E tem o que eu acho mais interessante também, esse aqui é um outro, que é justamente do jeito que eu estava fazendo, olha. Que vamos supor que eu queira dividir seções, mas no nome da seção não tenha a hierarquia dela. Então vamos supor que essa daqui seria o curso mesmo que a gente está fazendo. O primeiro tópico aqui seria o que é Google Documentos. Google Documentos. Aí dentro da seção Google Documentos, vocês vão aprender, por exemplo, funcionalidades. E dentro da parte de funcionalidades, vocês vão aprender formatações, vocês vão aprender edições. E dentro aqui da parte de Google Documentos, vocês têm, sem ser funcionalidades, vocês vão ter, por exemplo, compartilhamentos. Olha que bacana. Aí o tópico 2 já não é Google Documentos. O tópico 2, por exemplo, pode ser o Google Agenda. Aí dentro do tópico Google Agenda, vocês aprendem criação de evento. Então vocês observem que você tem uma hierarquia muito bem definida. Nossa, escrito hoje, tá? E aqui você teria, por exemplo, o Google Drive. Eu vou ficar escrevendo demais também. Então você observa que você tem um nível de hierarquia muito grande. Então você tem tópicos um dentro do outro e tal. Então isso é muito bacana, porque você consegue organizar muito bem as suas coisas. E utilizando esse 1.2, 1.1.1, você deixa muito claro como que funciona essa questão de formatação. Aqui ele não deixa mesmo, né? Ah, tá. Ele deixa jogar um pouquinho mais para dentro só. Beleza. Ok. Agora a gente tem também as opções de recuo, adicionar e retirar recuo. O recuo, na verdade, ele funciona para você trazer um parágrafo todo para dentro ou trazer um parágrafo todo para fora. Por exemplo, eu quero deixar esse parágrafo aqui um pouquinho mais para dentro. Não é isso daqui, ó, gente. Só me tira uma dúvida. Todo mundo sabe ou tem noção de como que eu dei esse espaçozinho aqui? Qual tecla no meu teclado que eu utilizei? Quem souber pode responder no microfone, pode mandar no teclado. Tecla Tab, perfeito. É isso mesmo. Quando eu clico na minha tecla Tab, né, que é essa teclinha que a gente tem aí em cima do Caps Lock, abaixo da aspas, a gente dá esse espaçozinho para dentro. Isso aqui a gente chama de tabulação. Então, quando você tabula um parágrafo, é porque você está adicionando um espaçozinho. Porém, se você quer adicionar um recuo, você quer que o parágrafo todo entre um pouquinho mais para dentro, você adiciona com essa opção aqui, olha, adicionar recuo. Agora você observa que todo o seu texto veio um pouquinho mais para a direita. Da mesma forma, você pode
diminuir o recuo. Olha que bacana. Então, você pode vir adicionando ou você depois pode vir retirando. Quando você adiciona um recuo, você observa que ele fica primeiramente no tanto de uma tabulação. Observa aqui que ele está no mesmo tanto do tabulado. Então, aqui é como se você tivesse 2 tabs, 3 tabs, só que você não está dando tab em nenhuma partezinha só do texto. Você está dando tab no parágrafo inteiro, ok? Com isso, a gente fecha essa primeira parte aqui, que são as formatações e edições do texto. Depois a gente tem, né, como eu já tinha até mostrado, a gente tem opções de zoom, que é para a gente trabalhar com a visualização. Se você quer ver o documento por um todo, você diminui aqui, aí você consegue ver todo o documento de uma vez. Se você quiser trabalhar em um pedacinho específico, está com dificuldade de ver, você pode vir adicionar um zoom bem grande, que aí você vai ver um pedaço melhor. E se você quiser ficar no intermediário, um tanto assim que você consegue visualizar parte do documento e ainda consegue editar, né? Você consegue ter uma boa visualização, eu indico 100%. Outra coisinha também que é bacana é essa ferramenta aqui, olha, de pincel de formatação. Por exemplo, eu vou fazer uma formatação aqui, olha. Formatação, teste, pincel, formatação. Nessa formatação teste, eu vou colocar em negrito, vou colocar em sublinhado. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vi que alguém abriu o microfone. Não? Beleza. Vou colocar itálico, vou colocar cor de fonte. E agora eu quero pegar essa mesma formatação e colocar nesse texto de baixo. Olha como é que é simples. Eu só venho aqui no pincel de formatação e aplico essa formatação aqui, olha. Prontinho. Eu peguei a formatação de um local e coloquei no outro. Agora eu posso, inclusive, colocar nesse parágrafo aqui inteiro. Da mesma forma, se eu vier aqui e criar uma nova formatação, ó, agora eu não quero que fique na cor vermelha, eu quero que fique na cor azul, sem sublinhado e sem negrito. Eu vou vir pegar essa formatação e colocar ela aqui. Então, sim, você consegue trabalhar com uma dinâmica muito bacana quando você utiliza o pincel de formatação. Próxima ferramentazinha que a gente tem é a verificação ortográfica, que é quando você quer corrigir uma palavrinha que você escreveu errada. Vou pegar essa própria palavra aqui, olha, formatação. A gente sabe que a palavra formatação, ela tem tio e o cedilha. Por padrão, a gente já vê que aqui a gente tem uma sugestão. Então, inclusive, se você clicar na sugestão, você automaticamente já corrige. Mas a verificação ortográfica ela é muito bacana por causa que ela vai olhar o seu documento inteiro e não só aquele pedacinho específico. Então, eu vou escrever aqui, olha, várias palavrinhas erradas. Formatação, compaixão, ação, todas palavras, né, que deveriam ter cedilha ou acento. Ok, 3 palavrinhas erradas. Supondo que você escreveu um texto inteiro e está cheio de letrinha vermelha, cheia de correção para ser feita. E você não quer ir lá e mexendo nenhuma por uma. O que você faz? Vem aqui na verificação ortográfica, ele vai abrir aqui, olha, ortografia e gramática, e vai te falar, olha, o primeiro erro que foi encontrado é a palavra formatacal, né? Seria assim que a gente lê, corrigir para formatação. Beleza, eu quero aceitar essa formatação. Eu posso simplesmente clicar aqui ou clicar em aceitar. A palavra compaixão, eu tenho que mudar ela para compaixão. E a palavra acal, eu tenho que mudar ela para ação. Beleza, com alguns cliques eu corrigi todos os erros ortográficos que eu tinha no meu documento. Então, com isso, você consegue evitar erros e deixar a sua ortografia mais correta, né? Beleza, então. O que a gente tem aqui também? A gente tem a opção de impressão, né? Vamos supor que você fez o seu documento e você quer imprimir ele em papel ou você quer imprimir, né? Digamos assim, imprimir. Se você clicando aqui na opçãozinha da impressora, você vai abrir as configurações de impressão. Aí você vai vir escolher sua impressora.
Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com 2 folhas. Se você quisesse imprimir apenas a primeira folha, o que você faria? Em vez aqui, ó, tá páginas, tudo, você vem personalizado e coloca o númerozinho 1 para indicar que você só quer imprimir a segunda página. Se você quisesse imprimir a segunda página, você iria vir e colocar um 2. Aí ele vai vir imprimir apenas a segunda página. Inclusive, outra coisinha que é interessante você observando é o seguinte. Esse trechinho aqui, olha, ele tá laranjazinha, indicando que tem comentário. Porém, na hora que você vai imprimir o documento, obviamente que não vai estar aparecendo comentário, né? A gente não tem comentário em papel. Olha aqui. Vou dar até um zoom aqui para vocês observarem, olha. A gente não tem aquele trechozinho laranja, porque obviamente aquilo não existe no meu texto de fato. Aquilo é simplesmente para minha organização. Aí a gente tem também, né, número de cópias, se você quiser copiar, e tem outras definições que são relacionadas à sua impressora. Ok? Outra coisinha também muito bacana que a gente tem são as opções de refazer e desfazer, né? O famoso Ctrl+Z e Ctrl+Y. Por exemplo, vim aqui e apaguei esse trecho que eu... Esse aluno aqui que não está na minha lista mais. Ah, mas eu percebi que eu não poderia ter apagado ele. Em vez de eu vir aqui e digitar o nome dele de novo, eu simplesmente clico em desfazer. Aí eu observo que ele volta atrás. E o refazer, na verdade, é o desfazer de novo. Ou seja, é você reverter o que você foi feito. Por isso que chama refazer. Se realmente era para ter tirado o Rafael da minha lista e eu voltei com ele, eu refaço a ação que eu fiz. Bacana? Isso serve para qualquer coisa que você faça, você precisa fazer novamente. Opções de compartilhamento, que a gente tem também. Igual eu já mostrei aqui, mas agora eu vou explicar, né? Para compartilhar um documento com alguém, você clica aqui no botãozinho compartilhar. Aqui você vai adicionar o e-mail da pessoa. Depois que você adiciona o e-mail da pessoa, você tem as permissões que você pode estar dando, igual, por exemplo, se você quiser que a pessoa edite o seu documento, né, que ela faça alterações, igual eu estava fazendo, você vem colocar a permissão de editor. Porém, se você quiser que a pessoa apenas visualize, igual, por exemplo, eu vou colocar aqui permissão de leitor e vou salvar. Nossa, agora que... Calma aí. Agora que eu percebi que eu estou na minha conta... Aqui, ó. É que eu estava na conta já da faculdade, né, no caso. Eu vou colocar permissão de leitor. Ok? Vou salvar. Olha o que eu vou observar. Agora está falando que o meu acesso expirou. Recarrega o documento para ganhar acesso. Se continuar sem acesso, entre em contato. Ó. Vou recarregar. Olha o que eu vou observar. Agora, a pessoa que eu adicionei, no caso, ela não consegue mais fazer nenhuma edição. Olha, eu estou tentando apagar. Agora, eu observo que aquelas opções de edição aqui não aparecem mais. Então, assim, quando você muda o acesso de uma pessoa, você retira permissões. Por exemplo, inclusive eu não consigo nem comentar mais. Se eu vier aqui e colocar a permissão de comentador, eu consigo vir e pelo menos, deixa eu recarregar aqui, eu consigo vir e pelo menos adicionar um comentário. Ó, vou vir aqui e quero comentar esse trechozinho. Eu posso vir e adicionar um comentário. Ó. Trecho comentado. Da mesma forma, eu consigo vir e colocar reações também. A reação, eu acho que eu nem tinha comentado antes, mas igual, por exemplo, quero reagir a esse título aqui. A gente tem algumas reaçãozinhas, né, esses emojis do WhatsApp, que serve para dar uma interação, né, uma interaçãozinha legal também. Inclusive, quando você tem a permissão de comentador, eu posso vir e sugerir que esse trecho aqui seja apagado. Olha, se eu clicar em apagar, olha o que aparece. Falou, olha, excluir esse trecho aqui, olha. Aí eu vou falar assim, ó, acho que esse trecho deveria ser
excluído. Então, vamos supor que você quer mandar o seu documento para uma pessoa apenas te dar uma opinião. Você não quer que a pessoa edite o seu texto direto. O que eu vou fazer, então? Olha o que eu observo. Quando eu já voltei aqui de cara para a conta que tem a permissão, né? Eu observo que eu tenho uma reação aqui, olha, eu vejo que teve uma reação. Se eu quiser resolver a reação, no caso, igual resolver um comentário, eu clico aqui, ele some. Eu observo, olha, que esse trecho foi comentado. E aqui, olha o que é bacana. Eu observo que aqui eu vejo que foi sugerido que eu exclua. Se eu clicar aqui no OK, olha o que vai acontecer. Vai de fato excluir. Então vamos supor que eu pedi uma revisão de uma pessoa. Aí aquela pessoa falou o seguinte: olha, acho que você deveria apagar esse trecho. Aí a pessoa vai lá e apaga para mim. Quando eu venho aqui, eu dei até um Ctrl Z aqui, eu observo que está riscadinho o texto. Só que se eu achar que a pessoa está errada, eu posso vir e excluir a rejeição, excluir a sugestão dela. Aí agora eu falo, olha, não acho que deveria ser excluído. Aí agora eu venho e observo que a minha sugestão foi ignorada. Inclusive, eu consigo adicionar um trecho também, ó. Trecho de sugestão. Aí você vai me perguntar assim, professor, mas você não tinha falado que a permissão era apenas de comentador? Sim, mas o comentador você pode pensar ele como um opinador, né? Uma pessoa que pode dar uma opinião sobre o seu trabalho. Ela não de fato modifica ele, porque apenas você tem a permissão de edição. Se você quiser que ela modifique, você dá a permissão de edição para ela também. Então, olha o que aparece aqui, olha. No meu documentozinho, no meu documento original, no caso da pessoa que tem edição, eu observo que esse trechozinho aqui, olha, ele está com essas marcações e tem aqui um trecho que não foi eu que digitei. Aí olha o que eu observo. Eu observo que foi adicionado isso aqui. Se eu achar que essa edição foi válida, eu venho e aceito ela. Aí pronto, agora ela já faz parte do documento. Porém, se eu achar que isso aqui é balela, não preciso disso, eu venho e excluo. Aí eu percebo que foi excluída aquela sugestão. Então, trabalhando com essas questões de permissão, compartilhamento, você tem uma dinâmica muito bacana também. Obviamente, né, igual eu mostrei no Google Drive, você tem aquelas questões de transferência de propriedade, igual, por exemplo, se eu vier aqui e transferir a propriedade para essa pessoa, a pessoa consegue, inclusive... Ah, tá. No caso aqui não vai dar certo por causa que a minha conta é universitária, no caso. Ela é da faculdade. Aí eu não consigo dar o acesso para ela. Mas se vocês colocassem essa opção aqui de transferência de propriedade, vocês iriam perceber que a pessoa iria receber uma notificação. Nessa notificação você iria ver que ela consegue, inclusive, remover o acesso da outra. Isso eu detalhei direitinho na aula de Drive. Inclusive, essa interface aqui ela é do Google Drive. No caso, a gente tem acesso aqui por causa que as ferramentas do Google trabalham juntas, né? Eu consigo, inclusive, remover o acesso dessa pessoa. Olha, se eu remover o acesso dela, a primeira coisa que eu vou observar, quando eu voltar aqui, olha, na hora que eu recarregar, eu vou falar assim, olha, você não tem mais acesso àquele documento. Eu posso vir aqui e solicitar, olha, você retirou meu acesso, teria como me dar o acesso de novo? Se você quiser, né, fazer uma apelação para aquela pessoa, você pode. Se não, você deixa sem acesso mesmo. Ou às vezes, sem querer, a pessoa tirou o seu acesso, você fala, olha, estou sem acesso aqui ao documento, favor verificar. Aí a pessoa, nossa, sem querer eu tirei você e tal, adiciona o outro. Mas beleza. Outra forma de compartilhamento que a gente tem também é o compartilhamento por link, né, que a gente fala acesso geral. Aqui está restrito, ou seja, somente as pessoas que eu adiciono. Porém, se eu colocar qualquer pessoa com link, eu consigo compartilhar com qualquer pessoa. Inclusive, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui a permissão de leitor. Vou copiar o link. Beleza. Olha, observa que eu não adicionei ninguém aqui. Só que se eu vier aqui e colocar o link daquele documento, eu vou conseguir abrir ele normalmente, né? Obviamente, porque
eu tive acesso a esse link. Então, por exemplo, se você quiser compartilhar o link de um documento com seus alunos, por exemplo, seus amigos, seus colegas, e você quer que as pessoas simplesmente vejam aquele documento que você fez, você dá a permissão só pelo link, não precisa ficar adicionando e-mail de pessoa por pessoa. Inclusive, né, como eu mostrei na aula de Drive, a gente tem permissões de nível do link também. Por padrão, eu sempre aconselho vocês a deixar na permissão de leitor, porque você não sabe, né, até onde que o link vai chegar. Então, qualquer pessoa, literalmente, que tiver acesso àquele link, consegue estar editando ele. Porém, se você colocar a permissão de comentador ou de editor, vocês já viram o que acontece. No caso, a pessoa entra, faz um comentário, mexe no seu documento. Não é interessante isso para a sua dinâmica. Só para a gente fechar os últimos tópicos, a questão também de download, por exemplo, se eu quiser baixar esse documento aqui e abrir ele, por exemplo, no Word, eu consigo. Eu venho aqui em Arquivo, venho em Fazer Download. Aí no Fazer Download eu tenho várias opções. Microsoft Word, que é o nosso clássico Word. Eu posso salvar em PDF, posso salvar num texto sem formatação, né, que é aquele bloco de notas. Aqui, inclusive, tem outras coisinhas que eu consigo fazer. O que é o mover? A gente sabe que toda vez que a gente trabalha com um documento do Google Documentos, ele fica salvo na sua pasta do Drive. Inclusive, se eu vier aqui e abrir o meu Google Drive, a primeira coisa que eu vou observar é que o nosso documento está aqui. Inclusive, eu vou dar até um nome mais sugestivo para ele. Vou chamar ele de Aula Turma D 15/3. Ok. Dei um nome assim bem específico. Vou voltar aqui. Vou recarregar essa página. Na verdade, já tinha até mudado, né? Mas beleza. Observei que ele está aqui, olha. Ele está dentro do meu Drive, ó. Só que ele está solto aqui no meu Drive, né? Ele está aqui, digamos, em qualquer lugar. Agora, vamos dizer o seguinte. Eu quero criar aqui uma nova pasta. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Turma D. E eu quero pegar esse arquivo que ele está solto, inclusive, ele está aqui, olha, aula 14/3, e eu quero colocar ele aqui dentro dessa pastinha. Se eu vier aqui em arquivo, mover, olha que bacana, eu já vejo que a minha turma D já está aqui. Vou abrir, a pasta está vazia, né, obviamente, porque a gente não tem nada dentro dela. Só que por aqui eu consigo, inclusive, mover? Eu consigo, inclusive, criar uma nova pasta. Vamos supor que dentro da pasta teste eu quero criar uma pasta chamada Documentos. Olha que bacana, eu criei agora dentro da pasta D uma pasta chamada Documentos e agora eu vou mover para cá. Olha que interessante, agora dentro aqui do meu Drive, pasta Turma D, aí olha, a pasta Documentos já foi criada aqui, eu posso vir abrir, olha que bacana, tá aqui o nosso documento. Então, sim, você consegue organizar muito bem. Então, por exemplo, se você for criar muitos documentos, você tem que separar eles por pastas, igual eu falei na aula do Drive. Esse aqui tem essa finalidade, essa daqui tem tal finalidade. Você separa suas planilhas, suas apresentações, que assim você consegue se organizar melhor. Além disso, a gente tem aqui também a opção novo, no caso, seria para você, a partir daqui, já criar um novo documento ou criar daquela galeria de modelos que eu mostrei. A opção abrir, no caso, é para você buscar dentro dos seus próprios documentos, igual, por exemplo, se eu vier aqui em abrir, olha, ele vai caçar dentro dos documentos que eu já criei os arquivos, os documentos que eu já tenho salvo, inclusive outros documentos de aula mesmo. Eu consigo vir e compartilhar, né? No caso, é aquela mesma interfacezinha que a gente tem clicando aqui. Compartilhar na web seria por link, né? No caso. A gente tem opção de fazer download, que eu já mostrei. Compartilhar por e-mail, no caso, enviar este arquivo por e-mail. Aí, no caso, vocês colocarem, vamos supor, deixa eu colocar aqui o meu e-mail. D 2022, ok.
Aí eu venho, arquivo, não, documento, aula 15/3, por exemplo. Aí, agora eu vou e colocar o tipo do arquivo, por exemplo. Eu quero enviar esse documento aqui como o quê? Como um PDF? Beleza, eu vou enviar como PDF. Agora, olha que interessante, você não está dando acesso para aquela pessoa que você enviou e-mail. Você está enviando um PDF que contém este documento. Olha que bacana. Eu vou abrir aqui o meu e-mail para mostrar para vocês. Ok? Olha que interessante. Ele colocou como título, né, no caso, o mesmo nome do documento. Aí aqui, olha, ele está dando, no caso, ele está me falando que foi compartilhado comigo um documento do Google Documento em formato de PDF. Aí, olha, a pessoa iria baixar e fazer todas as edições que ela precisaria. Desculpa, gente. Ela iria baixar no computador dela e iria visualizar. Por exemplo, você está escrevendo um artigo e você precisa mandar ele para alguém. Está escrevendo qualquer documento que seja, manda para a pessoa vê. Sem precisar dar acesso, sem precisar fazer nada daquilo. A gente ainda tem aqui renomear, no caso, né? A mesma coisa da gente clicar aqui. Só que se a gente vier por aqui, a gente também, né? Renomeia o documento. A gente tem a opção de mover, igual eu já tinha, adicionar atalho ao Google Drive. No caso, é simplesmente para você deixar mais fácil o acesso, por exemplo, igual esse documento aqui, eu coloquei ele dentro daquela pastinha específica. Porém, se eu quiser um atalhozinho para abrir ele mais rápido, olha aqui que bacana, aqui eu estou na pasta, ó, pasta documentos, que está dentro da pasta D, e agora aqui eu tenho o meu Drive. Olha que bacana. Se eu quiser um acesso um pouco mais rápido, eu posso vir aqui, olha, deixa eu ver para onde que foi até o acesso. Vai, o acesso rápido. Ele deveria estar aqui. Ah, tá, eu acho que esse aqui já é o acesso rápido. Ele já está ficando aqui mais rápido. Isso mesmo. Aqui a gente já tem um acesso mais rápido para esse documento. Ok, aqui a gente também tem mover para a lixeira, seria se você quisesse apagar esse documento da sua conta. Inclusive, quando você apaga, ele vai para a lixeira e fica lá durante um período, se eu não me engano, 30 dias. Se você quiser restaurar ele dentro desses 30 dias, você consegue. Passado isso, aí ele é excluído definitivamente. Histórico de versões seriam quando você para de trabalhar e volta e tal, aí você cria versões. No caso, você pode dar nome para essas versões para você ir acompanhando. Tornar disponível é a ferramenta que eu disse que eu ia explicar depois, ela é um pouquinho mais complicada. No caso, você consegue abrir isso aqui sem internet. Detalhes, você vê informações, por exemplo, onde que está no meu Drive, quem criou, no caso, se fosse outra pessoa abrindo, igual por exemplo, eu estou aqui ó. Se eu vier e detalhes, eu vejo informações. Ah, tá, no caso aqui eu só consigo ver quem criou, eu só consigo ver a hora que foi criado. Mas se fosse um documento compartilhado, você conseguiria ver quem criou e tal, seria ver informações mais específicas, né? Idioma, se você precisar mudar um idioma padrão, né? Ninguém vai querer mudar. Configurações de página são questões de margem e tal, igual por exemplo, as margens a gente observa que elas ficam orientadas por essas duas reguinhas aqui, olha, uma régua horizontal e uma régua vertical. Se eu quiser que o meu texto comece um pouco mais à direita, eu pego aqui, olha, no triângulozinho e trago ele um pouquinho mais para dentro, olha. Desculpa, primeiro você tem que selecionar o texto todo e traz ele um pouquinho mais para dentro, olha. Aí você percebe que ele começou um pouquinho mais à direita. Se eu quiser fazer a mesma coisa com a esquerda, eu posso vir aqui e trazer ele um pouquinho mais para a esquerda. Porém, eu consigo fazer isso também para um trecho específico. Vamos supor que esse trecho aqui, eu quero ele mais à direita. Então, eu venho e trago somente esse trecho. Eu quero ele um pouquinho mais à esquerda também. Olha que interessante.
O restante do texto está alinhado conforme o que eu defini, né, como padrão, porém esse trechozinho específico ele está um pouquinho mais para dentro. Se eu quiser fazer isso, né, digitando os valores, eu venho aqui em configurações de página, aí eu observo que eu consigo, por exemplo, a página está em formato retrato, que é esse formato padrão. Se eu quiser que a folha fique viradinha, o que eu posso fazer? Vim aqui e colocar a orientação paisagem. Agora, deixa eu até diminuir aqui para vocês visualizarem melhor. Olha, agora a folha está lateral, beleza? Ok, então. Outra configuração que a gente tem de página também. E, na verdade, essas configurações de página, depois eu vou ter uma aula específica sobre ela, que vai ser a aula que eu vou mostrar para vocês como que funciona as regras da ABNT e tal. São coisinhas assim um pouco mais específicas. Eu não quero passar tanta coisa na aula de hoje, mas eu acho que o conteúdo que a gente já viu foi um conteúdo bacana. É uma introdução de como que funciona o Google Documentos. O Google Documentos tem muito mais coisas ainda do que essas que a gente já mostrou. A gente vai estar encerrando aqui a aula. Eu queria saber de vocês aí o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa aula, o que vocês podem me dizer e tal. Não quer o quê, Johnny? Só para me entender. E se queres, então? Ô, Johnny, eu não tô conseguindo... Você tá fazendo uma pergunta, Johnny? É uma dúvida? Beleza. Depois você pode me mandar mensagem se for uma dúvida. Então, pessoal, a gente vai estar encerrando aqui a aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O Arthur já registrou a presença de vocês. Quem tiver qualquer dúvida pode estar me chamando no WhatsApp, tá bom? Um abraço aí, boa noite para todos e fiquem com Deus. Terça-feira que vem a gente continua na ferramenta, tá bom? Um abraço. Alô, pessoal, boa noite.